Olá, eu sou Fabrício Bentes, discente do Instituto Federal do Amazonas, do curso de Manutenção e Suporte Informático, e hoje vou apresentar um tópico bastante interessante, que é protocolo de comunicação. Nessa apresentação, eu vou explorar o subtema, o que é os principais em uma rede, suas portas de comunicação. Também vou destacar os principais protocolos utilizados em uma rede e quais são suas portas de comunicação correspondentes. Então, o que exatamente são esses protocolos de comunicação? Em poucas palavras, eu posso defini-los como um conjunto de regras e convenções que governam a troca de informação entre dispositivos em uma rede. Podemos pensar nos protocolos como uma certa linguagem comum que os dispositivos usam para se entender e se comunicar entre si. Essa linguagem ela vai garantir a entrega correta e confiável dos dados, estabelecendo as conexões, gerenciando os erros e fornecendo o controle de fluxo e congestionamento dos dados. Né? Ou seja, se os dados estão congestionados, todos esses protocolos que eu irei apresentar irão gerenciar todo, toda a rede, né? As informações transmitidas em rede. Pois bem, na arquitetura TCP/IP, que é uma das arquiteturas de rede mais amplamente utilizadas, né, que atualmente ela se tornou a base da internet e das redes modernas. Essa arquitetura ela é composta por três camadas principais, que são a camada de rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. Eu irei agora me aprofundar mais nessas camadas. Nessa camada de rede, encontramos protocolos fundamentais como o IP, né? Ou Internet Protocol, isso é mais técnico. O IP ele é responsável por atribuir endereços IPs aos dispositivos e rotear os pacotes de rede. Ou seja, esse protocolo ele é determinado geralmente pelo gerenciador da rede, sendo ele ou o roteador ou o switch, né? O controlador de toda a rede. Além dele, além do IP, a gente vai ter nessa camada de rede o ICMP, ou Internet Control Message Protocol. Ele vai permitir que os dispositivos troquem informações de controle e relatórios de erros dentro da conexão da rede. Dentro dessa conexão também, a gente vai ter o protocolo ARP, o Address Resolution Protocol, que vai mapear os endereços IPs dentro da rede e vai transformá-los, né? Na verdade, vai pegar ele e vai mascarar o endereço MAC, o endereço físico. Não mascarar, ele vai mostrar o endereço físico do dispositivo conectado nessa rede. Porque o MAC é o endereço físico. Não importa qual seja o aparelho, ele vai ter um endereço MAC.
ele não é determinado pelo IP, são coisas um pouco diferentes. Na camada de transporte, a gente vai ter protocolos que desempenham um papel fundamental também na entrega confiável dos dados. A gente falou da camada de rede, e agora dentro dessa camada de transporte, a gente vai ter o TCP, ou Transmission Control Protocol, que ele é amplamente utilizado para garantir que todos os dados sejam entregues de forma confiável, sem perda ou corrupção de dados. Dentro dessa camada, a gente vai ter também o UDP, que é um pouco diferente do TCP. O UDP, o User Datagram Protocol, ele é um protocolo mais leve e mais adequado para transmissões em tempo real, como as de streaming de áudio e de streaming de vídeo também, né? De áudio como Spotify, e de vídeo como, por exemplo, a Steam ou o YouTube, e entre outros times de vídeo que temos atualmente, né? Streamings ao vivo. E agora, finalmente, chegamos na camada de aplicação, né? Na camada de aplicação, a gente vai encontrar protocolos que são usados por aplicativos e serviços muito específicos, né? Como, por exemplo, a gente tem o HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo usado para transferir dados na web, ou seja, na rede mundial de computadores, mais conhecida como internet. E há também uma variante do HTTP, que é o HTTPS, ou Hypertext Transfer Protocol Secure. O HTTPS ele é uma versão mais segura do que o HTTP, que ele vai utilizar uma criptografia para proteger a comunicação entre o navegador e o servidor web. Ou seja, ele vai ver nesse protocolo se o servidor do site realmente é o que está hospedado, se não é um servidor de terceiro, se ele não está enviando os arquivos que você está digitando para um servidor qualquer, sem ser o servidor que o site está hospedado, né? E isso é muito importante, porque ao enviar informações sensíveis, como senhas, número de cartão de crédito ou débito, ou dados pessoais, como o RG, CPF, por exemplo, e o endereço físico do usuário, garantindo a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos, né? Ou seja, o HTTPS vai garantir que tudo que você redigiu no site ou na plataforma, ele vai ser confidencial para os terceiros. Ele vai ficar armazenado somente num servidor. Muitas vezes, nem quem está gerenciando o servidor vai ter acesso a esses dados por conta da criptografia. E porque dessa forma, quando a gente acessar o site e ele é dado como seguro, por exemplo, pelo navegador,
é provável que ele esteja utilizando esse protocolo HTTPS. Muitos sites de compras e vendas, como Shopee, AliExpress, Mercado Livre, e entre outros, e também sites de redes sociais, como Instagram e Facebook, eles utilizam esse protocolo HTTPS por conta da segurança de todos os dados dos usuários, né? Outro protocolo na camada de aplicação é o DNS, ou Domain Name System. O DNS ele é utilizado para resolver um problema que teve nos primórdios da rede de computadores, né? Porque a gente tem um problema porque tudo que é armazenado em um servidor, ele é endereçado pelo endereço IP, ou seja, por números, né? Números e portas. E o DNS ele serviu para criar um domínio para aquele endereço IP. Vamos supor, o endereço IP, vamos supor, do site Facebook. Você vai colocar lá facebook.com. Porém, no servidor não vai estar facebook.com. Vai estar pode ser um número gigantesco, vários dígitos. Mas você só verá o facebook.com por conta do DNS que deu nome àquele IP, ou seja, criou um domínio para aquele endereço IP. Outro protocolo também, dentro da camada de aplicação, é o FTP. O FTP, o File Transfer Protocol, ele é usado geralmente para transferência de arquivos, mas no entanto ele não é tão seguro. O FTP não é tão seguro porque ele não tem protocolos de segurança adequados que vão proteger aqueles arquivos, ou seja, qualquer um conectado naquela rede. Tendo FTP, pelo FTP, ele vai conseguir aqueles arquivos dentro daquela rede. Se eu estiver numa rede aberta, na rede de internet, os dados vão ficar mais vulneráveis. Além dos protocolos que eu já citei, a gente tem também as portas de comunicação, que são basicamente como portões que direcionam o tráfego da rede para aplicativos específicos de um dispositivo. Eles vão permitir que vários serviços e aplicativos sejam executados simultaneamente em um mesmo dispositivo. Por exemplo, e vamos ter, por exemplo, o HTTP, que geralmente ele utiliza a porta 80. A gente vai ter também o HTTPS, que geralmente ele utiliza a porta 443 ou 443. E a gente vai ter também o FTP, que é utilizado para transmissão de arquivo. Ele geralmente utiliza a porta 20 e 21. Né? A gente vai ter aí o SMTP,
gente vai ter também aí o SMTP, que utiliza a porta 25, e também o DNS, que utiliza a porta 53. Essas portas essas portas, nessas conexões, elas vão garantir que os pacotes de dados sejam encaminhados para os aplicativos corretos. Ou seja, já pensou se, por exemplo, a gente está fazendo a conexão em HTTP e a gente está utilizando a porta 53 ao invés da porta 80. Se na mesma conexão, no mesmo aplicativo a gente estiver utilizando, por exemplo, a porta 25, utilizando a porta 25, está utilizando o HTTP, aí está utilizando a porta 25, a conexão pode ser que dê erro, porque não são as portas adequadas. São praticamente um padrão isso, praticamente padronizado. Para padronizar, ou seja, para ilustrar isso, eu vou dar algum exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente está no navegador de internet e digitou o endereço de um site. O navegador ele vai utilizar o protocolo HTTP ou HTTPS, que é associado à porta 80. Para se comunicar com o servidor web, ou seja, onde esse site está hospedado, ele vai enviar a solicitação. O pacote de dados vai ser direcionado para a porta 80 do servidor e vai garantir que a resposta seja enviada de volta para o navegador correspondente. Ou seja, quando eu digitei o site aqui, no caso sig.ifam.edu.br, quando eu digitei isso aqui, tá vendo que ele é HTTPS. Ou seja, quando eu digitei isso aqui, ele foi lá no servidor, que no caso é no servidor do Ministério de Educação, né, edu.br. Ele foi lá no servidor, foi na porta 80, mandou o protocolo e é isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou vendo, isso aqui que eu acessei, ele está dentro do servidor edu.br do Ministério da Educação na porta 80. Porta 80 que eu estou utilizando. Agora outro exemplo aqui também é o envio de e-mail, né? Quando eu vou enviar um e-mail e eu digito, por exemplo, e eu digito não, e eu coloco o e-mail para enviar. Esse e-mail que eu enviei, ele vai utilizar o protocolo SMTP. Esse protocolo, como eu já mencionei, ele vai utilizar a porta 25. E para se comunicar com o servidor de e-mail, como por exemplo, no caso, estou dando exemplo aqui do Gmail, né, do Google, através dessa porta, os pacotes de dados contendo o e-mail, ou seja, essa informação que eu digitei aqui, ó, saudações, esse e-mail está sendo usado como uma forma de teste, atenciosamente, eu enviei até para mim mesmo. Esse e-mail até para mim mesmo, para me utilizar como exemplo. Esse protocolo vai permitir que o dispositivos diferentes se comuniquem de maneira harmoniosa e eficiente. Ou seja, se eu estou acessando esse e-mail aqui, eu estou com esse pacote de dados, o meu remetente ele vai acessar o mesmo e-mail com o mesmo pacote de dados, idêntico do que eu estou vendo aqui agora.
No mais, essa partificação tem só isso. E conclusão, né? Para concluir, a gente pode dizer que os protocolos de comunicação eles desempenham um papel fundamental nas redes de computadores, porque eles, eles permitem que a troca de informação entre dispositivos elas sejam feitas de forma correta, seja utilizando todos os protocolos, utilizando com as suas respectivas portas. E também a gente pode perceber que esses protocolos eles vão utilizar aquele exemplo que eu dei da sua linguagem. Né? Cada um vai ter sua linguagem comum, que vai garantir a comunicação entre eles e garantir que essa comunicação é confiável. E no mais, essa aqui foi a apresentação. Aqui temos as referências bibliográficas e até breve. Muito obrigado pela atenção.